Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para continuarmos com o nosso tema da Palavra de Deus, práticas que podem nos levar à eterna condenação. Exatamente isso. Práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então, eu quero convidar você para ler juntamente comigo Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o nosso tema, que continua sendo práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então, já falamos aqui sobre tímidos, incrédulos e também abomináveis. Misericórdia, os abomináveis são aqueles que abraçam o pecado realmente de coração, não é verdade? Aqueles que deixam que o mal e a perversidade em si possam se criar em seu coração. Mas agora vamos falar sobre os homicidas. Quem são os homicidas? Então eu quero começar usando a primeira referência que está na palavra de Deus, falando sobre homicídio. Essa que é a verdade. Obviamente, homicídio sabemos muito bem que é o ato de alguém tirar a vida do outro. Então a pessoa que tira a vida de outra pessoa é um homicida. Essa que é a verdade. Pois Deus não deu esse direito a ninguém. Então, quando alguém faz isso, Deus até permite que aconteça. Mas essa pessoa é um homicida. Essa pessoa está fora do reino de Deus. Essa pessoa está na classificação daqueles que serão condenadas. Essa que é a verdade. Obviamente, existe arrependimento e existe perdão para quem se arrepender. Mas viver na prática do pecado em si e andar sem arrependimento não tem como ter perdão. Então precisamos ter em mente a necessidade de não viver na prática de nenhum tipo de pecado. Então o homicídio é aquele que tira a vida de outra pessoa. E a palavra de Deus vai até mais profundamente, e depois vamos falar sobre isso, sobre a profundidade do que seria um homicídio, mas assim de forma comum, todo mundo conhece um homicídio como uma pessoa simplesmente chega e tira a vida do outro. Pode estar usando algum tipo de objeto, uma arma, alguma coisa, mas sempre, de alguma forma, alguém estará tirando a vida de outra pessoa. E a pessoa que tira a vida do outro é homicida, e a parte dessa pessoa é no lago que arde com fogo e enxofre. Então é preciso estarmos atentos para esta realidade, porque tudo que o diabo quer é que possamos herdar juntamente com ele o fogo eterno. Porque conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 41, quando Jesus está lançando as pessoas malditas, então nesse fogo eterno ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja, para o diabo e seus anjos. Então o diabo quer que de todo jeito, é verdade, eu e você venhamos a praticar coisas pelas quais possamos estar condenados juntamente com ele. Então, obviamente, existe arrependimento? Existe. Então qualquer pecado cometido, existe sim arrependimento. É possível que alguém possa se arrepender e o Espírito Santo de Deus habitar nessa pessoa. Essa pessoa recebeu o perdão de Cristo, pois Jesus deu a vida por todos nós. Inclusive, já que eu toquei no assunto do arrependimento, eu queria pedir, assim, como eu posso dizer, um pouco de paciência para você que está me ouvindo, para que eu pudesse ler aqui 2 versículos da palavra de Deus que se encontram em João, capítulo... 1 João, anote aí,
primeiro a João capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ver o que essa palavra fala primeiro? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus tem o poder de perdoar todo ser humano que existe na face da terra. Você sabia disso? Você sabia que Jesus tem poder de te perdoar? Eu não sei nem qual foi o pecado que você cometeu. Eu não sei nem qual foi o pecado. Eu não sei nem qual é o grau de condenação que você pode estar carregando na sua vida. Mas fique sabendo você que Jesus ele tem poder de te perdoar. Por meio do seu próprio sacrifício, porque ele é propiciação pelo meu pecado e pelo do mundo inteiro. Então ele é sim o Senhor. E ele tem esse poder de perdoar a quem se arrepender verdadeiramente. Você está me entendendo? Então a palavra de Deus está falando de pessoas que naquele dia que forem encontradas sem perdão, então, mas a pessoa cometeu, nunca se arrependeu não do mal que fez, do homicídio que cometeu, da abominação que cometeu, enfim, da incredulidade, de ter se envergonhado do nome de Jesus, que os tímidos deles também se envergonham do nome de Jesus, e também ao mesmo tempo são pessoas que têm medo de ser perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas qualquer pecado que está constando aqui, conforme o texto, é possível ser perdoado? Claro que sim. Claro que sim. Obviamente eu sei que há um pecado que fica todo mundo assim pensando, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em uma ocasião mais propícia podemos falar sobre isso, pois Jesus estava dizendo que tal pecado não tem perdão, obviamente. Mas vamos dar continuidade ao texto, lembrando que justamente, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João capítulo 2 e agora o versículo 2. Será que você está me entendendo? Então isso é muito importante. Anote esses textos bíblicos. Porque a vontade do diabo é que você seja condenado junto com ele. Então é por isso que hoje eu e você estamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. Então a gente sabe que o homicida não tem parte com Deus. Então a pessoa que tira a vida do outro, a pessoa que mata, que comete esse pecado, inclusive vamos até reconsiderar aqui outra questão. Não só a pessoa que tira a vida do outro, mas quem tira a própria vida, quem se mata, o suicida, ele também pode ser considerado um homicida da própria vida dele. Então quem se mata, quem tira a própria vida, não faça isso não. Não tire sua vida não. Senão o lugar que você vai não será um lugar bom. Então aproveite enquanto é tempo e se arrependa. Então vamos dar continuidade ao texto bíblico. Então a primeira referência falando sobre homicida, eu quero convidar você para ler juntamente comigo Gênesis capítulo 4 e o versículo 8, que diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Misericórdia. Um irmão matou o outro irmão. Literalmente tirou a vida do outro. Veja o que é um homicida. O que é uma pessoa má. Então, se você fosse ler aqui no capítulo 4 de Gênesis, ler mais alguns versículos, você vai entender que, na verdade, Caim ofereceu uma oferta a Deus que não foi recebida porque foi o resto. Mas Abel pegou o melhor que tinha e ofereceu a Deus. E simplesmente um irmão mata o outro por inveja. Essa que é a verdade. Então veja que é uma situação desagradável, mas também faz parte do pecado. É por isso que eu e você precisamos ter cuidado com o pecado. Então, dando continuidade, então começamos a ver o homicídio, uma pessoa tirando a vida da outra. Isso aqui são
Eu vou começar dizendo assim, são leis que estão no Velho Testamento mostrando essa realidade. Na verdade, aqui é um fato, né? Onde Caim mata Abel, mas agora nós vamos para Êxodo, capítulo 20, e o versículo 13, que diz assim, e esse é um dos 10 mandamentos: não matarás. Então, quem tira a vida de outra pessoa está condenado. Deus não deu esse direito de uma pessoa chegar e tirar a vida do outro. Então faz parte da lei divina. Tirar a vida de alguém é crime. Só que aqui no Novo Testamento vamos encontrar algo surpreendente. Talvez você só tenha conhecido o homicídio no sentido de uma pessoa literalmente matar o outro. Usar um objeto, uma arma, ou até mesmo as próprias mãos, misericórdia, mas há pessoas assim que com as próprias mãos é capaz de tirar a vida do outro também. Acontece. Nem sempre é obrigado a ser só arma de fogo, um objeto, mas até com as próprias mãos é possível que uma pessoa tire a vida da outra. Literalmente venha matar outra pessoa. Mas aqui entrando no Novo Testamento, podemos observar que aqui a história já começa a se tornar até um pouco mais rígida. Observe 2 versículos onde Jesus está falando. Mateus capítulo 5, vamos ver aqui. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. E quero que você observe esse texto aqui comigo. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Tá vendo? Réu de juízo, será condenado, qualquer que matar. Mas agora Jesus acrescenta aqui no versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mas, concernente ao versículo 22, preste atenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Veja bem, aqui já lemos no Velho Testamento o fato onde Caim matou Abel. Isso foi um crime, um homicídio. Nos 10 mandamentos, onde em Êxodo capítulo 20, o versículo 13, não matarás. É lei de Deus. E o que Deus determina está determinado. Simples assim. Então, dando continuidade ao texto, veja que no versículo 21 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, de condenação. Então será condenado qualquer que matar. Mas Jesus aprofunda um pouco mais. Então só na parte A do versículo 22 já podemos entender claramente algo que Jesus revela por meio desse texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ou seja, qualquer pessoa que sem um motivo, você está entendendo? Sem motivo. Eu e você somos seres humanos. Você sabia que é possível que qualquer um de nós venhamos a sentir raiva, ira contra alguém? São impulsos, são momentos. E eu quero mostrar para você aqui que a própria palavra de Deus mostra essa realidade aqui. Leia juntamente comigo aqui. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é possível que eu e você venhamos a sentir ira, ódio, algum sentimento triste como estes. É possível que aconteça. Mas o que chama a atenção é que está aí uma coisa que nunca deve acontecer sem motivo. Uma pessoa que é capaz de sentir ira ou ódio de alguém sem essa pessoa ter feito nada, Jesus já considera um homicida.
Você está entendendo isso? Então o homicida não seria apenas aquele que literalmente tirou a vida de alguém. Então nesse mundo, já podemos até considerar assim, existem muitos homicidas. Muitas pessoas que precisam se arrepender. Pessoas que sentem ódio da outra sem que menos a outra tenha feito nada. Veja que até é considerável pela palavra de Deus que, havendo algum motivo, em algum momento possamos até sentir ira, ou até ódio, raiva de alguém, coisa desse tipo. Mas o sol não pode se pôr sobre a nossa cabeça. A gente pode até sentir de momento assim, mas irai-vos e não pequeis. Não pequeis, não realize aquilo que a ira está mandando fazer. Você está entendendo agora? Mas, voltando ao texto aqui de Mateus, veja que Jesus está dizendo exatamente isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo. Então, se encolerizar seria ficar cheio de ódio, de mágoa, de ódio. Ira. Imagina uma pessoa irada com a outra, sem a outra fazer nada. Porque aqui está dizendo sem motivo. Então a gente começa a entender o que é que a palavra de Deus está nos dizendo. E para dar ênfase ao texto que acabamos de ler, eu quero também mostrar aqui para você ver a confirmação do que Jesus estava falando. Veja aqui, 1 João capítulo 3 e o versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15, me acompanhe. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Você está vendo agora? Quer dizer que se eu odiar o meu irmão, o meu semelhante, eu sou homicida. Então não tem vida eterna para mim. Eu acho que agora chegamos num ponto onde o texto se tornou-se muito mais interessante. Antes se pensava que o homicida era simplesmente limitado ao que aqui na nossa lei somos acostumados a ver, na lei aqui desse mundo, dessa terra. Que o homicida é quem tira a vida do outro, literalmente, e pode ser na mão mesmo, com arma de fogo, com objeto, misericórdia. Mas aqui pela Bíblia estamos aprendendo que se eu e você odiarmos as pessoas, os nossos semelhantes, Deus olha para nós como se fôssemos homicidas. Então, diante de Deus, somos homicidas e não temos em nós, de forma permanente, a vida eterna jamais. Estamos seguindo em caminho de perdição. Então, abra o olho. Abra o olho, é muito importante. Não siga no caminho do ódio. Mas eu tenho um motivo. Não siga não. Veja que a palavra de Deus nos diz, irai-vos e não pequeis. Então, mesmo quando alguém nos provoca, não podemos conservar a ira no nosso coração, para não pecar. Essa que é a verdade. O sol não pode se pôr sobre a nossa cabeça. Quer que eu lembre de novo? Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Você está entendendo agora? Então, precisamos ter cuidado. Então, Jesus diz que sem causa nos tornamos réu de juízo quando passamos a odiar o nosso irmão. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando que aborrecer é odiar. Então, 1 João capítulo 3, versículo 15, está dizendo que se eu odiar o meu semelhante, eu sou um homicida e não tenho em mim a vida eterna. Então, a vida eterna não permanece em mim. E o que é que essa palavra aqui sobre homicida pode deixar para mim e para você hoje? É que a palavra de Deus é algo que é tão profundo, não é verdade? Então pensávamos que o homicídio era uma coisa que apenas poderia ser cometido quando alguém tirava a vida do outro, assim, literalmente, e o sangue descia, misericórdia. Mas agora entendemos que odiar alguém sem causa, odiar o nosso semelhante e carregar aquele ódio no coração, isso é prova que somos homicidas e precisamos nos arrepender. Então o que eu posso deixar hoje para você é aquilo que fica para mim também, que possamos refletir mais, para não ficarmos fora da salvação, para não sermos
parte daquele grupo, ou eu diria, para não fazermos parte daquele grupo que Jesus vai olhar naquele dia e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então a única coisa que eu e você herdaremos se seguirmos nesse caminho de homicídio, tanto matando pessoas literalmente, como carregando ódio no nosso coração, a única coisa que poderemos herdar é a herança do diabo. Mas se nós formos capazes de amar conforme Jesus nos ensinou, então com certeza, porque é o mandamento que Jesus nos deixou, eu já falei nisso aqui, mas vou repetir de novo, me permita, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então precisamos amar. Então o amor de Deus é algo que nos salva. E também eu queria até lembrar aqui que quando falou sobre essa questão de odiar, precisamos levar em consideração que antes mesmo que Caim assassinasse a seu irmão, assim como tantas pessoas assassinam as outras, matam as outras, sempre tem o ódio. Já observou isso? Então é uma coisa que é feita com ódio. Então imagino o ódio que Caim estava ali. Eu fico imaginando quanto ódio Caim sentiu do próprio irmão a ponto de matá-lo. Então quando eu e você começamos a carregar ódio no nosso coração, Deus começa olhando para mim e para você e dizendo: isso é um homicida. Mas que possamos ter postura de pessoas salvas e convertidas a Cristo. Porque só Ele que tem o poder de nos justificar. Porque por nossas próprias condições um dia perdemos a glória de Deus por causa do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e deixamos de ter a semelhança de Deus em nós. Mas com a chegada de Cristo aqui, dando a vida por nós, passamos a ser justificados pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, e é algo que é feito de graça, é Jesus que nos justifica, é Jesus que traz de volta a semelhança de Deus para nós. É Jesus que nos aproxima de Deus. Por isso que no capítulo 14, o versículo 6 de João, Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só podemos nos chegar a Deus Pai através de Deus Filho. E para você ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e fala na justificação por meio de Cristo, leia também Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Então o que eu posso deixar para você hoje é isso aí. Então precisamos nos apegar a Cristo e receber a salvação que é dada de graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem anda segundo a carne é assim mesmo, é caminho de homicídio, é o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de maldade. Enfim, são tantas coisas cruéis, tantos sentimentos tristes que habitam o nosso coração quando não damos um espaço para Jesus, porque só Jesus é quem pode nos transformar, só Jesus é quem tem o poder de nos mudar. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui sobre o tema, né? Porque, na verdade, estamos continuando, né? Então, vamos encerrar o vídeo aqui falando sobre os homicidas. E o nosso tema é práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então, vamos mudar de atitude e aprender também que homicídio não é só literalmente tirar a vida de alguém, mas o fato de odiarmos as pessoas, nos tornamos homicidas e não fazemos parte do reino de Deus. Então, para que eu e você verdadeiramente possamos fazer parte do reino de Deus, possamos ter Deus na nossa vida, precisamos aprender a amar as pessoas ao invés de odiar. Guarde hoje no seu coração essas palavras, pois são palavras que estão na palavra de Deus. São palavras que estão na Bíblia Sagrada. Que o Senhor abençoe a todos vocês. No nome de Jesus. Amém.